Olá, alunos de matemática. Aqui quem fala é o professor Aldair e juntamente com a professora Joselene, nós preparamos um material especial aqui para correção dos exercícios para vocês que estão com dúvidas aí, a gente fazendo exercícios aí toda semana e a gente percebe que em alguns exercícios vocês têm mais dificuldade de resolver e a gente tenta às vezes responder no privado e não é suficiente. Então, nessa semana, iremos apenas corrigir alguns exercícios para a gente também já ir se preparando melhor para a nossa avaliação do segundo período. Então, eu sugiro que vocês peguem o caderno, o livro didático, para auxiliar nessa correção que vai ser muito importante para todos nós. Então, vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos corrigir é do dia 4/5, que era o conteúdo das páginas 51, 52 e 53. Mas nós passamos 5 questões relativas a esse conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: como pode ser representado o segmento de reta abaixo? Então tem aí a reta em azul, do ponto A ao ponto B. Então, para representar a reta do ponto A ao ponto B, a gente indica dessa maneira aqui, um tracinho em cima, dizendo que é segmento de reta, e as letras, os pontos de onde inicia e finaliza o segmento de reta. Então, no caso aí, AB, segmento AB. 2. Por que os segmentos de reta AB e CD são congruentes? Ou seja, por que aqui essa figura aqui, AB e CD são congruentes? Justamente porque elas têm a mesma medida, né? Então, os segmentos AB e CD são congruentes, pois têm a mesma medida. Indicamos AB congruente a CD, dessa maneira aí. Terceira, defina o conceito de ângulo. Então, no livro está dessa maneira aqui. Ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por elas. Então, temos aí um exemplo, né? Ó, as duas semi-retas A e B partindo da origem, que é o O, e OA e OB formam aí o ângulo aí agudo que está aí em azul, né? Esse ângulo menor. E, consequentemente, vai ter um ângulo maior por fora, né? Um ângulo externo. Então, é assim que se representa e é assim que se define ângulo, né? Quarta questão. Como indicamos o ângulo da figura? Como é que eu vou dar nome a esse ângulo, né? Justamente falando os pontos por onde passa a reta, né? Então, indicamos esse ângulo por AOB ou BOA, ou simplesmente por O, porque é no O que está o ângulo, veja aí o ângulo destacado na figura. Mas geralmente a gente fala os três pontos, né? A, OB ou BOA. A ordem não vai interferir, né? Mas o que você tem que saber é que são esses três pontos vão formar o ângulo. Quinta questão, aí vem o conceito, né? O conceito é importante para você conseguir interpretar bem as questões. Então, quinta questão, classifique os ângulos de acordo com suas medidas. Quantos graus tem um ângulo? Aí vem ângulo reto. Qual é a definição? É o ângulo de medida igual a 90 graus. Aí o símbolozinho é aquele quadradinho ali com um ponto. Então tem que lembrar que ângulo reto é 90 graus. Ângulo agudo é o ângulo de medida maior que zero e menor que 90. Ou seja, menor que 90 graus é ângulo agudo. Ângulo obtuso é o ângulo de medida maior que 90 e menor que 180. Ou seja, se for maior que 90, você já tem que ficar ligado que pode ser obtuso. Ângulo nulo é formado por duas retas coincidentes, tem medida igual a zero. Ou seja, é uma reta por cima da outra que a gente não vê nenhum ângulo, né? Então, o ângulo é nulo. Letra E, ângulo raso, é formado por duas semirretas opostas, medida igual a 180 graus. Ou seja, você tem um ponto, aí parte uma reta para a direita, uma reta para a esquerda, e aí fica como sendo uma reta só, né? Mas são duas que formam um ângulo raso, 180 graus. A gente costuma dizer que um ângulo raso é meia volta, né? Então,
Tá aí a definição e agora vamos para o próximo exercício. Nós vamos corrigir o exercício aí da página 54, duas questões. Essa atividade foi passada no 8º A da manhã no dia 7 e no 8º B da tarde no dia 4. Aí cada um se orienta aí pela atividade. Qualquer errozinho aí vocês podem corrigir pelas questões que eu estou passando aí, vocês procuram aí no caderno de vocês. Então vamos lá. Primeira questão. Como podemos classificar a posição de duas retas no mesmo plano quando elas forem retas paralelas? Como é que eu defino retas paralelas? Elas não se cruzam, ou seja, não tem pontos em comum. Então elas vão estar uma do lado da outra, todos os pontos na mesma distância, né? Mas elas não vão se tocarem. Retas concorrentes. Elas se cruzam em apenas um lugar, ou seja, apresentam apenas um ponto em comum. Elas vão fazer tipo um X. Então, aquele pontinho onde elas se cruzam vai ser o ponto em comum. Retas coincidentes. As retas têm todos os pontos em comum, ou seja, vai ser uma reta ali em cima da outra, onde todos os pontos vão se tocarem. É como se fosse uma só. Retas perpendiculares, letra D. São duas retas concorrentes, ou seja, elas se cruzam, mas elas formam ângulos retos, ou seja, formam uma cruz bem perfeitinha. Próxima questão, 2. Classifique cada figura em retas paralelas, concorrentes, coincidentes ou perpendiculares. Isso é para a gente praticar os conceitos, né? Veja aí, ó, letra A. Veja que as retas se cruzam, ou seja, se elas se cruzam, elas podem ser concorrentes ou perpendiculares. Porém, nesse caso aí, ela é perpendicular porque está formando um ângulo de 90 graus. Então, tá aí o ângulo de 90 graus, quadradinho ali, está mostrando que elas estão se cruzando perfeitamente ali no ângulo de 90, no ângulo reto. Então, elas são retas perpendiculares. Na letra B, veja que elas também se cruzam, mas dessa vez elas formam ângulos diferentes. A reta U e a reta V elas estão formando ângulos diferentes. Então, elas são apenas retas concorrentes. Elas se cruzam em apenas um ponto em comum. Então, veja que a perpendicular se cruza, mas forma ângulo de 90 graus. E na letra B, retas concorrentes se cruzam, mas não formam ângulos de 90 graus. Vai ter ângulos agudos e obtusos. Letra C. E aí a reta U e a reta V, veja que elas estão uma do lado da outra, elas não se cruzam, não têm pontos em comum e estão na mesma distância aí, todos os pontos. Então elas são paralelas, uma ao lado da outra. Letra C. Letra D, veja que aí são duas retas, a reta A e a reta B. A gente vê uma só, porque como aí todos os pontos estão sobre o outro, uma reta está sobre a outra, então elas são coincidentes, né? Elas têm os mesmos pontos, as mesmas medidas, uma sobre a outra, então é como se fosse uma só aí, né? Na nossa visualização. Muito bem. Agora nós vamos para o exercício do dia 18/5, que é da página 54, duas questões. Aqui já vai ficar um pouquinho mais elaborado, mas a gente vai ter cuidado aí para não errar e para entender o conceito aí. Então nós vamos aí observar a figura, que tem vários pontos, né, essas letras aí. E a questão diz o seguinte: as mediatrizes dos segmentos AE e OM são respectivamente as retas. Aí tem as opções aí, nós vamos avaliar depois. Então, AE, aí eu vou destacar aí de vermelho, AE. Então, quem é a mediatriz de AE? A mediatriz é aquela que corta o ponto médio da reta AE. Quem vai ser o ponto médio da reta AE? Com certeza é o que está entre A e E, é o que divide, é o ponto que está no meio entre A e E, que vai ser o C. O C está no meio do A e do E. Então, a mediatriz vai ser o segmento de reta que corta o ponto médio, que é o C.
Então, vai ser essa daí em verde, né? Vai ser a reta CK, segmento CK. Então, ela é a mediatriz de AE, certo? Então, AE tem o ponto médio que é C e o segmento que corta o ponto C é a mediatriz, no caso, CK. Agora, quem vai ser a mediatriz do segmento OM? Então, tá ali OM de vermelho. O ponto médio vai ser o que está no meio, né? Que é o N. E quem é que está cortando ali o N? É esse segmento aí em azul, é o NH. Então, a mediatriz de AE é CK e a mediatriz de OM é NH. Então, as mediatrizes são CK e NH, que a gente olhando ali nas opções é a letra D. Então, mediatriz, ela corta perpendicularmente o segmento de reta no seu ponto médio, bem no meio. Próxima questão. Na figura, a reta M, tá bem aqui a reta M subindo, é a mediatriz do segmento BC. Então, ela está cortando bem no meio, no ponto médio. Qual é o valor de X? Então, vamos lá. Está aqui o segmento BC em vermelho e está aqui a mediatriz cortando esse segmento. Se a mediatriz está cortando bem no meio, no ponto médio. Então, se está cortando bem ao meio, quer dizer que 2x é igual ao 6. Então, se eu fizer isso na forma de equação, eu digo 2x é igual ao 6. Então, quanto é que vai ser o x? Então, eu digo que x, aí o 2 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o x é igual a 6 dividido para 2. Então, x vai ser igual a 3. E é lógico. Se você colocar o 3 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, 6 de um lado, 6 do outro lado, que é o que diz a mediatriz. Corta na mesma em medidas iguais, né? Divide o segmento BC em duas medidas iguais. Então, a resposta do x é 3. Então, os dois lados valem 6. Questão 3. A gente vai lendo e já observando na figura, viu? É muito importante isso. Na figura, M é o ponto médio de AB. Aí você olha lá o M entre o A e o B. E N é ponto médio de BC. Aí você olha lá o N entre o B e o C. Aí determine as seguintes medidas. Então, antes da gente determinar as medidas, ele diz aqui, se M é ponto médio de AB e do M até o B é 3,8, isso quer dizer que do M até o A também vai ser 3,8. Ele diz que N é ponto médio de BC. Então, se de B até o N é 4,6, do N até o C também vai ser 4,6. E aí, determinando essas medidas, a gente vai para as medidas que ele quer saber aí na letra A. Então, na letra A, ele quer saber do ponto A até o ponto B. Qual vai ser o valor da medida? Então, ó, do A, aí passa pelo M, 3,8. Do M até o B, 3,8. Então, vai ficar 3,8 mais 3,8 vai dar 7,6 metros é a distância, é a medida do ponto A até o B. Para a letra B, do M até o N. E você olha, do M até o N, primeiro tem do M até o B, 3,8. E do B até o N, 4,6. Então fica 3,8 mais 4,6. Isso vai dar igual a 8,4. Então é só olhar ali do jeito que já está as medidas e somar o valor correto. Na letra C, é do B até o C. Né? Segmento BC. Então tem 4,6, 4,6. Então, somando do B até o C dá 9,2 metros. E na letra D, do A até o C, são todos os pontos, né? São todas as 4 medidas. Então, somando 3,8 mais 3,8
mais 4,6 e mais 4,6. Isso vai dar um total de 16,8. Se você tem dúvida em fazer a adição com números decimais, é bom que você dê uma treinadinha aí, mas é bem simples, é igual fazer cálculos com números inteiros, né? Naturais. Então, vamos para a próxima atividade. Então, essa atividade aí é da página, esse exercício da página 58 e 59, apenas duas questões, né? As questões 1 e 2, que para o oitavo A da manhã foi passado no dia 21/5 e para o oitavo ano B da tarde foi passado no dia 19, né? Vocês conferem aí direitinho. Vamos lá. Essas são questões um pouquinho mais elaboradas, então vamos ler com atenção. Questão 1, resolva o problema. São 3 pontos e aí eu vou ler os pontos e já fazendo aí, como eu gosto de fazer, que é com desenhos, né? Os desenhos ajudam muito a gente a interpretar a questão. André, Beatriz e Caio moram na rua Retona, cada um em uma casa. Então eu vou escrever aí rua Retona. A rua Retona não tem curva. Certo, é uma reta. O nome já é sugestivo, né? A rua Retona. Então tá aí, ó, a rua Retona. André, Beatriz e Caio. Beatriz mora à mesma distância de André e de Caio. Ora, se Beatriz mora à mesma distância de um e do outro, isso quer dizer que Beatriz está entre os dois, ela é o ponto médio. Então, se ela mora no meio, André e Caio vão morar do lado dela e ela entre eles. Pronto, aí vamos responder as nossas questões, a letra A e B. Se André, ao sair de casa, caminha 73 metros em linha reta por essa rua para chegar à casa de Beatriz, qual é a distância entre as casas de André e de Caio? Então vamos raciocinar aí uma coisa. Ele disse que se André caminhar até a casa de Beatriz, dá 73 metros. Aí eu coloco aí, ó. 73 metros de André até a Beatriz. Mas a questão não disse que Beatriz mora à mesma distância de André e de Caio? Isso quer dizer que de Beatriz até Caio também é 73 metros. Então, qual é a distância de André até Caio, que é a pergunta da letra A? É só você somar as duas medidas aí. 73 mais 73 dá igual a um total de 146 metros. Então, aí foi a letra A. E a letra B, se você representar a rua Retona por uma reta e as casas por pontos, que nem eu fiz aí na imagem amarela aí, qual delas representará o ponto médio? Ou seja, o que está no meio das duas? Então, isso foi exatamente a Beatriz, né, que ficou entre as duas casas, no meio, né? Então, Beatriz foi o ponto médio. Então, Beatriz é o ponto médio, que é a resposta da letra B. Próxima questão. Essa questão aqui vai dar um trabalhinho para me explicar, mas vai ser muito legal porque ela é muito boa. Então vamos lá, observe a figura que João fez e responda as questões sem medir os segmentos. Então eu vou fazer aqui, semelhante à reta que está aí no desenho da atividade, para a gente ir raciocinando. Então a primeira coisa que a gente olha é para a figura aí, e a gente percebe que do A até o C, ele diz que é 14,6 centímetros. Então eu faço do A até o C, 14,6 centímetros. Já coloca aí para mim não esquecer. Ele diz que do D até o E, o segmento DE, é 6,6 centímetros. Aí eu coloco aí na imagem, ó, do D até o E, 6,6 centímetros. E aí nós vamos para as questões, né? Vamos fazer a leitura. Sabendo que B é o ponto médio de AC, B é ponto médio de AC. Nós já vimos ali, tá? O valor. E que D é ponto médio de CE, determine a medida. Ó, ele disse que o D é ponto médio de CE. Então, do C até o E,
vai ser quanto? Então, se D é ponto médio de CE, então ali do C para o D, também vai ser 6,6. E ali, se B é ponto médio de AC, então quer dizer que dividindo 14,6 por 2 vai dar 7,3 para cada lado, certo? Então, do CD também é 6,6. Então, quando ele diz os pontos médios, eu consigo descobrir as medidas que está aí de um ponto ao outro, certo? Agora vamos tentar descobrir aí os valores da letra A, né? Letra A, qual é o valor dos segmentos BC? Então, BC é, aí do C até o E, né? Dá 13,2, né? Então, vamos lá. A questão A, do B até o C. Aí você olha aí, é 7,3, né? Simples. Aí, do A até o E. Do A até o E são todas as medidas, né? Então, todas as medidas aí, a gente soma as 4, né? A gente pode pegar aqueles pontos amarelos ali, que já está os 4, 14,6 mais 3,2. Vai dar exatamente 27,8 somando tudo aí, né? Então, do A até o E, 27,8. Agora vamos ao segmento CD, ainda na letra A. Do C até o D é 6,6, está bem aqui, né? E o último do B até o E. Então, do B até o E, tem o 7,3, aí soma com 6,6 e soma com mais 6,6. Somando tudo vai dar exatamente 20,5. Agora vamos aqui para a letra B, que vai complicar mais um pouquinho. De um segmento AF, veja que não tem F ainda na reta, levando em conta que F é ponto médio de AE. Então, se F é ponto médio de AE, então veja que AE aqui no azul está sendo 27,8. Então, o F está no meio, que ele é ponto médio. Então, eu vou colocar aqui a letra B, AF é ponto médio. Então, veja só, se do A até o E é 27,8, então até o F vai ser quanto? A metade, que vai ser a metade de 27,8 é 13,9. Então, descobrimos aí o valor da letra B. E a letra C? De um segmento AG, aí o G ainda não está na reta, do A até o G, só que considerando que G é o ponto médio do segmento CD. Veja que o segmento CD está aqui, ó, e o G é ponto médio, ou seja, então o G está no meio. Então está aí o G, ó. Veja que do C até o D é 6,6. Mas o G não é ponto médio? Então do C até o G vai ser quanto? A metade. 3,3. Só que a pergunta quer saber do A até o G. Então vamos pegar a medida até do A. Então do A até o G vai ser quanto? Vai ser 7,3 mais 7,3 até chegar no G, que é 3,3. Então, somando 7,3 mais 7,3 mais 3,3, vai dar exatamente 17,9. Então, essa é a medida do ponto A até o G. Ok? Bem elaborada essa questão aí, tinha que pensar bastante e raciocinar. Essa é o tipo da questão que, se você ficar olhando, você não consegue resolver. Você tem que ir rabiscando aí, como eu fiz aqui no slide. Vamos lá. E aí a gente encerra, né, a nossa aula de hoje, essa correção. Se você achou que a correção ficou muito rápida, você visualiza de novo o vídeo, faz a correção do exercício, tenta compreender, assiste mais de uma vez o vídeo que vai dar tudo certo, viu? Então, até a próxima correção, bons estudos.